need you now is to dance with you once again. Da 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 dum 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 da 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 da. Da 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 dum 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 da 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 da. It feels like. Olá pessoal, você que está aqui nesse desafio menos 2 quilos em 7 dias, seja bem-vindo. Sou Marco Pérez, educador físico com 19 anos de experiência, criador do método MP, método Marco Pérez, onde eu vou ensinar você, através do meu método, a emagrecer 2 quilos em 7 dias. E eu quero contar uma história para você entender um pouquinho esse contexto que eu vivo hoje. Tem um amigo de infância, o Rafael, ele mora hoje no Canadá e ele sempre, a gente é amigo desde que tinha ali 7 anos, ele sempre teve dificuldade em manter seu peso. Ele era acima do peso da maioria dos garotos ali e ele tinha vergonha, se incomodava, né, com aquele sobrepeso. E a gente sempre se falando, eu fui padrinho do casamento dele, ele se mudou para o Canadá e lá ele continuava, depois de 30 anos, eu já tenho 40, ele está com uns 38, eu tenho 41, ele tem 38. E ele, esses 38 anos aí, tentando emagrecer e não conseguia. Fazia vários métodos, emagrecia, voltava a engordar e seguindo aquela rota tradicional de dieta e exercício. E aí foi muito interessante que mesmo lá no Canadá, o meu método, como ele é online, pode ser feito em qualquer lugar, o Rafa me procurou. Marco, eu vi que você mudou com esse seu método, né? Você está transformado. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui também. Você emagreceu muito e tudo. Como é que é esse seu método? E aí eu fiz todo o passo a passo do meu método com o Rafael. E ele teve um resultado incrível. Ele teve um resultado transformador. E isso foi muito importante para aumentar a minha crença cada vez mais no meu método. Porque o Rafael não é uma pessoa que eu conheci hoje. Eu conheço ele desde a minha infância, eu sei as dificuldades que ele teve. Você que está aí, provavelmente está passando por essa dificuldade ou passou a vida toda de tentar vários métodos. E eu queria que você escutasse da boca do Rafael. Ele gravou diretamente lá do Canadá um vídeo para vocês que estão aqui nesse desafio, falando como foi esse passo a passo, como ele emagreceu e o resultado que ele obteve. Veja aí. Eu gostaria de encorajar você que está pensando em entrar no programa do Marco Antônio. Faz quase um ano que eu finalizei esse programa e no fim do programa eu emagreci quase 6 quilos. Eu melhorei muito a minha qualidade de vida, meu rendimento no meu trabalho melhorou bastante e também dentro de casa eu consegui ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. E isso que faz quase um ano que eu terminei o programa, eu consigo manter a mesma qualidade de vida, eu consigo manter o peso, eu também consigo manter as atividades físicas. Eu posso dizer e reafirmar que esse programa foi uma mudança de mentalidade, foi uma mudança de qualidade de vida. Eu já tinha tentado outras vezes vários outros programas de emagrecimento e de mudar a qualidade de vida e depois de 2, 3 meses eu voltava a minha vida como ela era antes. Então eu creio que esse programa foi muito bem preparado para ser um programa a longo prazo. Então não pense que isso daí é um programa a curto prazo. Isso daí é algo a longo prazo, eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus objetivos para você emagrecer, você ter uma qualidade de vida melhor, porque é isso que todos nós precisamos, tá ok? Fica aí o meu recado para você, um grande abraço. Vocês viram aí a história do Rafael, ele falando como é bom poder ajudar pessoas. Amigos então, nem se fala, mas eu quero ajudar você também nesse processo e quero falar de outra história, do primeiro aluno do meu método, que foi o Marco Pérez. Eu quero contar para vocês como eu emagreci 13 quilos de forma definitiva e aí fez todo sentido para mim. Eu por muitos anos, aí por 17 anos, eu foquei tanto em mim quanto nos meus alunos no emagrecimento baseado em dieta restritiva e exercício intenso. E não deu resultado nem em mim, nem um resultado significativo nos meus alunos. E o que aconteceu na verdade foi que após 17 anos como educador físico eu me encontrava 13 quilos acima do meu peso. Eu cheguei a pesar 85 quilos, hoje eu peso 72 quilos. Eu realmente estava muito doente, vivia com crise de ansiedade, crise de rinite, sinusite. Eu realmente estava começando a acordar à noite com falta de ar, de tanta ansiedade. Tinha vários problemas de saúde, vivia doente, sem energia, muito estresse. E eu vi que exercício e dieta não era o melhor caminho para o emagrecimento. Foi quando eu estudei muito, todo o conhecimento que ao longo desses anos eu fui estudando, conhecimentos novos, e eu criei o meu método baseado numa visão mais sistêmica. Implementei esse método em mim em 30 dias. Eu mudei realmente de vida. Final das contas, eu emagreci 13 quilos, eu não fico doente há mais de 2 anos, eu parei de tomar remédio, eu realmente mudei totalmente a minha vida, me tornei até um maratonista.
Fiz uma maratona em 3 horas e 55 minutos no ano passado. Então fez todo sentido para mim e eu comecei a perceber que as pessoas tinham muito essa dificuldade que eu tinha de emagrecer, de conseguir se manter magro. E eu falei, gente, as pessoas estão buscando aquilo que eu encontrei. Então eu resolvi compartilhar o meu método, ensinar esse passo a passo. E hoje eu tenho centenas de alunos no Brasil, tenho alunos no Canadá, Estados Unidos, que usam o meu método, que é online, para esse emagrecimento, para realmente aprender o emagrecimento definitivo. Eu sei exatamente o que é estar aí com sobrepeso, perto de uma obesidade, porque eu estive desse lado. Eu sei as dores, eu sei como é que é a frustração de tentar emagrecer e voltar a engordar, de não ter ânimo, não ter disposição e focar sempre no mesmo caminho que todos os métodos tradicionais falam, de dieta e exercício intenso. Então quero que você veja essa foto aqui, que ilustra bem a transformação que eu passei e essa transformação que eu quero para você. Então olha só como é que estava o Marco Pérez, 13 quilos acima do peso atual. Viu aí o antes e depois, o Marco lá com 13 quilos acima? Então você viu que eu sei qual que é esse passo a passo que eu fiz em mim. Para você que está nesse desafio, é importante você acompanhar todos os vídeos, estar lá no grupo de WhatsApp, porque lá eu vou te dar todas as tarefas importantes, o passo a passo para você alcançar o seu objetivo. E eu quero entrar num conteúdo importante para você entender aqui 4 erros dos métodos tradicionais que não fazem você emagrecer. E é o erro que a maioria dos métodos cometem. Então o primeiro erro é você realmente não ser avaliado da forma correta. Eu não estou falando aqui de avaliação física, de percentual de gordura e massa muscular. A avaliação que eu fiz por muitos anos, e você deve ter feito aí na academia quando você se matriculou, e aí você passava vergonha quando o professor apertava lá, né, e via que você estava acima do peso. Eu passei por isso também. A avaliação completa vai muito além, porque você é um indivíduo sistêmico. Você não é um percentual de gordura e você não é uma massa muscular, mas você é um indivíduo conectado com a mente, conectada com o seu corpo. Então a gente tem que entender você de forma sistêmica. E eu hoje avalio os meus alunos de uma forma online, onde eu conheço realmente como é que está o nível de ansiedade dos meus alunos, que é fundamental para quem quer emagrecer, como é que está o nível de estresse. Eu conheço o nível de dor, o que ocasiona aquela dor. Eu conheço o nível de vitalidade e ânimo, eu sei se ele vai ter energia para fazer a atividade, o que a gente tem que mudar na sua rotina. Eu avalio o sono, a qualidade do sono, o nível de sonolência, tudo com métricas validadas, porque aí eu vou conhecendo quem realmente é essa pessoa. Eu conheço também se ela é uma pessoa que perdoa, se ela trabalha gratidão, porque isso também é importante no emagrecimento, se ela tem disciplina. Eu consigo hoje ter uma métrica para avaliar se essa pessoa vai começar e vai ter a tendência a desistir. Eu vou precisar empenhar um pouquinho mais de energia, aquela pessoa tem uma tendência a desistir. Eu consigo avaliar satisfação com a vida e tudo isso vai ter realmente influência na questão do emagrecimento. E aí também avalio a parte física de forma online. Eu consigo saber quanto tempo você fica sentado hoje, quanto tempo que você não se movimenta, se você é ativo, se você não é ativo, se você realmente fica muitas horas assistindo televisão, se você realmente está com IMC muito acima do sugerido, percentual de gordura, tudo isso eu consigo avaliar de forma online. Então você percebe que os métodos tradicionais, eles querem saber, tá, qual que é seu peso? Quantos quilos você precisa perder? Você não é avaliado de uma forma realmente sistêmica, de uma forma completa, de uma forma realmente que a gente entenda quem é você. E isso é fundamental. Você, quando é avaliado da forma correta, vocês vão ver que a prescrição vai ser da forma correta. Então não caia nesse erro de ser avaliado apenas com percentual de gordura, massa muscular e cair no erro de fazer só dieta e exercício. O segundo erro desses métodos tradicionais é você não levar em conta o histórico, o seu comportamento, a sua rotina. Esses métodos não levam em conta o seu histórico de engordar e emagrecer, o seu histórico na sua infância, o que ocasionou, né, você ter engordado ali na sua infância. Não leva em conta as tentativas que você teve de emagrecer, com quais métodos, quantos quilos você emagreceu, o que aconteceu para você engordar novamente. Esses métodos tradicionais não avaliam também o seu comportamento, o comportamento sedentário, por que você tem aquele comportamento, o comportamento compulsivo, o que faz você comer, quais são os gatilhos que são ativados, que fazem você comer mais do que deve, você assaltar a geladeira literalmente. Você precisa ser avaliado em todos esses parâmetros. No meu método, a gente vai a fundo nisso, em conhecer a sua rotina. Os métodos tradicionais não conhecem a sua rotina. Os personagens tradicionais, eles conhecem o aluno ali
1, 2, 3 horas na semana quando encontra na academia. E as outras 165 horas da semana, como é que é a rotina? Então eu conheço a rotina dos meus alunos, eu sei a hora que ele acorda, o que ele faz quando ele acorda, o que ele faz durante a manhã, o que ele almoça e o como ele almoça também, que não é só o que você come, mas como você come. Então eu conheço o período da tarde, quais são os momentos que a pessoa tem mais fome, eu sei que horas que ele dorme, o que ele faz antes de dormir. Então conhecer o histórico, o comportamento e a rotina dos alunos é um grande diferencial importante para que você realmente tenha resultado. Um terceiro erro muito comum é realmente não saber, os métodos tradicionais não sabem a diferença entre exercício e atividade física. Os personagens, no modo geral, esses métodos de emagrecimento, eles focam somente em exercício. E somente exercício não emagrece. Somente exercício não traz nem saúde, somente exercício. Você precisa de outros fatores para que você realmente tenha resultado. Então é muito importante saber a diferença entre exercício e atividade física. O que é exercício, Marco? Exercício é quando você realmente está se exercitando, seja ali na academia, seja andando de bicicleta, sendo dando uma corrida no parque, você fazendo um exercício na sua casa, como o meu método hoje, você pode fazer na sua casa, porque ele é totalmente online, você não depende de academia, você não depende de horário de aula, você pode fazer as minhas aulas, da minha plataforma, do meu curso, você pode ter acesso aos vídeos, então tudo isso os meus alunos fazem em casa, não ficam dependentes de academia. Mas o exercício é essa parte, quando você realmente está treinando, está fazendo seu exercício, a natação, isso é exercício. Mas só isso não é o suficiente para você emagrecer, porque imagina que você foi ali para a academia, fez 1 hora de atividade e você passou o resto do dia sentado no seu trabalho. Chega em casa, você senta em frente à televisão, você senta no sofá, você janta no sofá. Percebe que você precisa também de atividade física, que é o quê? Um dia ativo. É trabalhar esse pilar do meu método que eu trabalho, que é o movimento, que é o exercício. Eu gosto muito de ensinar aos meus alunos uma filosofia dentro da parte do exercício, que é você emagrecer com apenas 15 minutos de exercício. É isso que eu ensino. E é com 15 minutos que você vai emagrecer 2 quilos em 7 dias. É com 15 minutos todo dia que eu emagreci mais de 13 quilos. 1%, por que é 1%? Se você pegar o dia, tem 1.440 minutos. 1% do seu dia para você dedicar para você, que dá 14,4, 15 minutinhos todo dia. E você que está nesse desafio, eu te pergunto, é possível emagrecer então fazendo 15 minutos? Não é mais fácil? E essa é a proposta. E você vai ver que uma das atividades que a gente vai fazer do exercício vai ser essa atividade. 15 minutinhos, eu vou passar para vocês os exercícios, inclusive, que vocês vão fazer no grupo, tá? Por isso que é importante vocês estarem no grupo do desafio para realmente aplicar tudo. E além de fazer o exercício, ter um dia ativo. Aí você pode ter aplicativos, ou no celular, ou no relógio, que mostra o número de passos que você tem no dia. E eu consigo medir isso dos meus alunos. Eu sei se eles fazem atividade e eu sei se eles têm um dia ativo, se eles fazem exercício e se eles fazem atividade física. Então é fundamental a gente saber diferenciar isso e investir no dia ativo, não focar somente no exercício. E o último erro dos métodos tradicionais é não saber prescrever da forma correta. E por que os métodos tradicionais não prescrevem da forma correta? Porque você não foi avaliado da forma correta. Os métodos tradicionais não conhecem você. É algo ali, uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo? Não vai. E os métodos tradicionais não fazem esses passos que eu falei. Não avaliam, não levam em conta seu histórico, seu comportamento, sua rotina. Não sabem fazer a pessoa, além do exercício, ter um dia ativo. E aí, com todos esses erros, quando chega na hora da prescrição, a prescrição não vai ser eficiente. E aí eu vejo que é um grande diferencial do meu método, é ter essa eficiência, porque a gente sabe o que a pessoa precisa. Se eu sei que a pessoa está com nível de ansiedade alta, eu sei o que eu vou prescrever para reduzir a ansiedade. Se eu sei que a questão dessa pessoa não é alimentação, não é exercício, ela está comendo super bem, ela está se exercitando, mas não está emagrecendo, como acontece muito, como pode estar acontecendo com você, eu sei nessa avaliação que ela não está com sono de qualidade. E o sono, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, é fundamental para você emagrecer. Então percebe que os métodos tradicionais erram nisso, não avaliam da forma correta. As pessoas não conhecem você. Você, vira mais um número, mais uma matrícula na academia, e aí com isso você não tem o resultado. Então eu vejo que são esses 4 erros que os métodos tradicionais cometem, e eu sei que, aplicando meus alunos
essa metodologia de avaliar muito bem, conhecer a fundo o aluno, eu tenho eficiência na prescrição e os resultados realmente são muito rápidos. Tanto é que eu sei que você, seguindo o que eu vou te falar nesse desafio, em 7 dias você vai emagrecer os 2 quilos. Eu tenho certeza disso. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho alunos que já fizeram o meu método, porque eu sei que você de repente que chegou agora não me conhece tão bem, ou que você que me conhece, mas não conhece o meu método, ou você que já conhece o meu método, mas ainda não viu como é que é de verdade. Eu quero que você escute o depoimento de uma das minhas alunas, a Nazarena. Ela fez o meu método e ela tem um depoimento aqui muito interessante. Você vai ver a foto da mudança que ela teve e aí você vai ver que ela tá na foto com 14 quilos a menos, porque ela fez o meu método e eu ensino emagrecimento de forma definitiva, com novos hábitos, novas rotinas, e aí ela seguiu esse passo a passo, ela continua emagrecendo. Aí na foto ela tá com 14 quilos a menos, mas ela já me relatou que já chegou em 15 quilos a menos, além de diminuir o remédio para pressão. Então escuta um pouquinho aí o depoimento de uma das minhas alunas e a foto dela. Boa noite, meu nome é Nazarena. Eu fiz o método Marco Pérez no início de 2020, quando começou o isolamento social. Foi super importante. Eu já vinha buscando melhorar minha saúde, já vinha buscando uma rotina de alimentação saudável, mas eu ainda estava muito focada em conquistar uma alimentação saudável e conquistar o gosto pelo exercício físico. Eu detestava me exercitar. De pensar em ir para academia, de calçar um tênis, eu já começava a ficar triste. Descobrindo o método Marco Pérez e começando a praticar as rotinas que ele me propôs, eu mudei essa situação completamente. Hoje eu me tornei uma pessoa que gosta de praticar exercícios, né? Na filosofia do 1% todo dia. Foi muito importante o fato de prestar contas no final do dia do que eu tinha feito, do que eu não tinha feito, me levava a ter mais disciplina, ter mais persistência, que foi um outro ganho que eu obtive com o método. Eu era uma pessoa muito sem disciplina, sem persistência nas coisas que eu queria. Eu consegui, com acompanhamento médico, claro, reduzir o remédio que eu usava para controlar minha pressão arterial pela metade, né? Eu melhorei muito essa questão da pressão arterial, diminuí o nível de estresse. Eu era uma pessoa muito estressada, né? Por qualquer coisa eu achava que era o fim do mundo. O sono de qualidade não tem preço, uma noite bem dormida, né? E continuei. O interessante do método é que ele é realmente sustentável. Aquilo que o Marco promete nos vídeos que ele faz e aquilo tudo que ele fala é realmente fácil de dar continuidade com a coisa dos micro hábitos, de parecer que é pouco, de ser passo a passo, a gente acaba conseguindo fazer uma grande mudança e sem perceber. Eu hoje olho para mim e não reconheço a pessoa que eu era no início de 2020. E eu sei que hoje eu completei 14 quilos a menos. Até eu me surpreendi com o resultado. Quando eu vi as duas fotos, uma do lado da outra, eu falei, nossa, eu não tinha percebido que o resultado do emagrecimento tinha sido tão incrivelmente positivo como foi. Claro que ainda tem um longo caminho pela frente, mas como eu costumo dizer, nada como uma rotina para chamar de minha, nada como ter o caminho traçado para percorrer, ter o mapa do caminho até para saber para onde eu tenho que voltar no momento que ocorre um desvio, que ocorre um imprevisto. Eu sei para onde eu tenho que voltar, eu sei por onde eu vou. E no mais, eu só tenho a agradecer ao Marco Pérez por toda a ajuda que o método me trouxe, me proporcionou. Vocês viram que resultado incrível a Nazarena teve fazendo meu método, seguindo esse passo a passo? E o que eu fiz com a Nazarena para ter resultado? Eu avaliei muito bem ela. Eu conheci a Nazarena em mais de 50 informações da saúde dela, nível de ansiedade, sono, estresse, que remédio tomava, os efeitos colaterais desse remédio, como é que estava a atividade física, quantos passos ela dava por dia, como é que estava o movimento diário, quanto tempo de televisão, se tem disciplina, se não tem. Aí eu fui mais a fundo, eu fiz alguns testes que vocês que estão no grupo também vão ter acesso, como perfil comportamental,
fundamental. Quem tá no desafio de verdade, quer emagrecer 2 quilos em 7 dias, tem que estar no grupo, porque lá eu vou colocar um teste para eu ver qual que é seu perfil comportamental. Aí o que eu fiz com a Nazarena? Eu vou fazer isso com vocês. Pelo comportamento dela, eu sei qual livro ela deve ler, e aí eu posso passar um livro para você ler que vai te ajudar nesse processo também, para você trabalhar os pontos de melhora que você tem. Eu trabalhei com a Nazarena conhecendo a rotina dela, as 24 horas. Isso a gente também vai trabalhar para conhecer mais a sua rotina e ver quais pontos a gente tem que melhorar. Depois, eu também fui mais a fundo, entendendo e mostrando para a Nazarena que ela precisava trabalhar tanto o exercício quanto ter um dia ativo. E o último ponto também importante, eu prescrevi de forma muito assertiva, porque eu já conhecia, eu tinha muita informação, eu tinha colhido ali muitos dados dessa pessoa, e eu vou colher esses dados de vocês que estão nesse desafio comigo de menos 2 quilos em 7 dias, e eu vou direcionar especificamente de forma personalizada o que você precisa fazer. Então por isso é importante você estar aqui no grupo, e lá eu já vou colocar as 2 primeiras tarefas para vocês estarem fazendo, que é os 15 minutinhos todo dia, o 1% todo dia. Diz aí, 15 minutos por dia para você emagrecer, gente, é fácil, dá para você fazer. Se eu estivesse falando aqui para você correr 1 hora, era muito mais difícil. 15 minutos eu ainda vou colocar qual exercício lá você fazer, o exercício filmado por mim, prescrito lá por mim, que você vai fazer 15 minutinhos na sua casa ou onde você quiser e quando você quiser. Isso que é legal. Você pode fazer esses 15 minutos na sua casa, pode ser de manhã, de tarde, de noite. O online, o bom é isso, você pode fazer na hora que quiser, 15 minutinhos. E a segunda atividade sobre o jejum, onde eu vou colocar um vídeo extenso que eu gravei no meu canal YouTube, inclusive já fazer a chamada para você se inscrever no meu canal. Aqui vão estar passando as minhas redes sociais, o canal Marco Pérez. Lá eu tenho um vídeo onde eu explico como vocês vão fazer esse jejum, tá? Não é nenhum sacrifício, mas os benefícios de você trabalhar esse jejum, que vai ser da hora que você janta até a hora que você toma o café da manhã. É tranquilo, mas isso vai potencializar o seu emagrecimento, vai acelerar o metabolismo da gordura, e nesse vídeo lá no grupo você vai entender. Então a gente vai ter a teoria e a prática. Tudo que eu faço, galera, é baseado em artigo científico, não é nada da cabeça do Marco Pérez. Tudo que eu faço tem base científica. O jejum, inclusive, vocês vão ver que é o New England Journal of Medicine, que eu faço o protocolo deles. Lá no vídeo eu explico. Então tenho certeza que na próxima aula, onde a gente vai falar dos 4 passos para você começar a emagrecer, você não pode perder esse próximo vídeo. Vocês vão entender ainda mais outros pilares importantes, outros passos importantes para que você emagreça esses 2 quilos em 7 dias. Eu quero que agora você comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. Se você tá comprometido, eu quero que você escreva ali: tô dentro, 1% todo dia, eu vou fazer meu 1% e eu quero ver vocês emagrecendo 2 quilos em 7 dias comigo. Eu estou comprometido com você, agora você precisa se comprometer com você, que o meu 100% eu vou dar. Você precisa dar o seu 100% também e fazer as atividades que estão aqui no grupo para que a gente chegue no objetivo. A gente vai chegar lá. Daqui a 7 dias você vai ver que você vai emagrecer 2 quilos em 7 dias de forma definitiva. Porque assim como a Nazarena, eu ensino meus alunos a emagrecerem e não engordarem mais. Fugir daquele efeito sanfona que eu vi tantos de vocês falarem: tentei emagrecer, emagreci, engordei, e isso não vai acontecer mais. Vai ser a última vez que você vai ter que investir no método, porque esse método realmente vai te ensinar o passo a passo para você emagrecer e se manter magro. Então até o próximo vídeo, tamo junto! All I want is to dance with you now, is to dance with you.